Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 8 da manhã desta segunda-feira. Em nossos estúdios, o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Comúdio de Teutônia, Evandro Carlos Rosa, vai estar conversando com a gente aqui, porque semana passada tiveram aí uma comitiva de lideranças regionais junto ao DENIT, a superintendência do DENIT, cobrando justamente, entre outros assuntos, especialmente a questão da via de acesso à ERS 128, a Via Láctea pela BR 386. Evandro, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vinícius, bom dia aos ouvintes da Tirol, é uma satisfação estar aí mais uma vez, né? Bom, Evandro, vamos começar pelo início, sendo redundante. Em primeiro lugar, não foram nem recebidos pelo superintendente, né, pelo que me consta. Foi um substituto que, substituto, já o próprio termo, acho que fala por si só. Qual é o motivo que o superintendente não pôde receber vocês? Pelo menos foi dada uma explicação, uma satisfação por que o titular da pasta não pôde recebê-los? Primeiramente, como tu falando, iniciando pelo princípio, nós já estávamos com a nossa rodovia fechada de acesso direto à 386 há mais de 30 dias. Mais de um mês, né? Inclusive, esse fechamento foi brusco, sem nenhuma comunicação, sem ninguém saber nenhuma informação. Aí, logo no primeiro dia sequente ao fechamento, o prefeito entrou em contato com o DENIT, não obteve nenhuma informação. Aí ele entrou em contato comigo, entrou em contato com o Valdir Piscinini da SIC, com autoridades, para ver se a gente conseguia agendar uma reunião para que nos informasse o que tinha acontecido, por que o fechamento. E esse trâmite passaram 30 dias até que conseguimos então a dita audiência. Mas a pergunta que fica é a seguinte, Evandro, quem fechou o trevo foi a Polícia Rodoviária, né, por motivo de segurança, certo. Obviamente. Não dá para tirar a razão da polícia. Claro. Agora, a polícia não tinha comunicado, o DENIT não sabia desse fechamento? Nos primeiros dias, pelo menos mostrou-se nessa reunião que vocês tiveram, que eles não existia um contato entre Polícia Rodoviária e o DENIT? Como funcionava isso? A Polícia Rodoviária alega que já tinha informado o DENIT a dificuldade. E aí, então, em seguida, fechou e comunicou. Só que, assim, como tu comentaste, a Polícia Rodoviária ela não tem culpa no fechamento, porque ela constatou a insegurança no local. Nosso entendimento é que o projeto foi mal executado. Eu sou engenheiro civil, então quando eu falo isso não é um leviano levantamento de causa, né? O que eu argumento é que o dinheiro público foi investido, foi gasto, porque a obra está executada, parcialmente pronta, até tinha sido liberado por alguns instantes, e ela não oferecia segurança. E aí a Polícia Rodoviária se obrigou a fechar. E aí, como tu comentava sobre a questão do superintendente, nos causou uma certa desmotivação até da tratativa, porque chegamos lá com agendamento prévio, com toda a formalidade que foi intermediado por um gabinete do deputado, e quando chegamos lá, nós deparamos com um substituto que teoricamente o superintendente teria ido a Brasília. Bom, temos que acreditar nele. Claro. Só que, o mínimo que nós esperamos é que quando alguém é convocado para substituir, pelo menos se intere do assunto. E não foi o que aconteceu. Nós tivemos uma pessoa lá que nos atendeu, foi muito cordial, mas que não tinha nem ideia do que se tratava, nem onde ficava o trecho, muito menos conhecia o projeto ou a rodovia. E aí tinha mais outra engenheira que estava lá e nos colocou que no projeto original que ela iniciou tinha uma previsão de um elevado. E que um grupo do DENIT veio no final do projeto e fez uma série de ajustes, leia-se cortes, para diminuir o custo da obra, e aí então o nosso elevado desapareceu. Ou seja, diminui esse custo, aumenta o prazo, que já era para estar entregue em abril do ano passado, não se cumpre o prazo, não se cumpre a determinação de um projeto original que segundo informações tinha. Agora, o que um substituto deu de explicação? Tu já falaste, Evandro, presidente do Comud, de que ele não conhecia o local, não conhece a região, a engenheira tentou dar uma amenizada. Qual é o resultado prático de uma reunião como essa, que na minha opinião, na minha singela opinião, embora não tenha acompanhado, obviamente, né, tu já cai para alguém que não conhece absolutamente nada. Imagino como vocês devam ter saído, as lideranças que tiveram, e aqui eu cito o prefeito de Westfália, prefeito de Poço das Antas, prefeito de Teutônia, o senhor e o Piscinini, presidente da SIC,
Como foi essa viagem de Porto Alegre aqui para Teutônia, com certeza comentando, e penso que vocês vieram completamente desiludidos com a expectativa que foram até o DENIT. A gente fez, na verdade, um diálogo muito franco com eles, pedindo assim, que se nos desse, primeiro, informações, né? Por exemplo, nós queremos saber como está esse processo. Aí a engenheira sinalizou com um projeto futuro, que está até sendo acompanhado aqui pelo Codevate, mas que é um projeto para muitos anos, né? Que seria a complementação desde Montenegro até Jabuticaba, que é lá ali na Alto Uruguai, né? Seria a continuação da duplicação, mas isso é um sonho interessante, necessário, mas de longo prazo. Tá, mas para nós a duplicação já ocorreu. Já ocorreu. O nosso trecho está duplicado. Já ocorreu. E então o que nós buscamos é que se faça um tratamento diferenciado, com emergência, porque esse ponto ficou emergencial, tanto que a polícia interditou. E nós achamos que a duplicação foi algo espetacular para nossa região. Deu um resultado muito positivo, que nós diminui o risco do acidente, melhora a logística e tudo mais. Só que assim, o nosso ponto de acesso ficou muito ruim. Quando eu falo o nosso, é toda a região aqui, não é só Teutônia. Westfália, Poço das Antas, Coronel Pilar, Imigrantes, ali na região alta também de Boa Vista, até parte de Garibaldi, inclusive, acessa aqui. E nos decepcionamos porque entendemos que quando marcamos uma reunião, nós nos preparamos para isso. E não tivemos esse contato. Bom, mas o que eles nos prometeram é que fariam então uma reunião com o secretário, com o superintendente. A princípio, o agendamento, pelo que eu sei, dessa reunião é para hoje. Então hoje eles devem fazer uma reunião com o superintendente Luzardo, e aí devem nos pelo menos nos comunicar o que se tem a curto, médio e longo prazo. O que entendemos é que tem que ter algumas medidas de segurança, mas para dar condição de acesso, porque a obra foi feita, o projeto foi feito, executado, bem ou mal, está lá, o dinheiro público foi gasto, então acho que nós temos que cobrar de poder usufruir esse trevo da forma que foi, da forma segura, lógico, né? Agora, o senhor que é engenheiro pode falar isso, como já falava antes, de uma forma com muito mais propriedade. Agora, é transtorno para duplicação que fica aí 2 anos e meio na situação que está. Com as obras, obviamente a gente sabe do tamanho e do volume da obra, que é a importância e tudo mais. Agora, daqui a pouco vamos passar mais 2 anos parados ou com o trânsito ruim também no trevo, que poderá começar, pelo menos a gente espera, por uma infraestrutura que permita o acesso a 386. Isso demanda custo, isso demanda tempo, isso demanda gente trabalhando, isso demanda paralisação na trafegabilidade da 386. Por que o serviço público no Brasil, Evandro, você como engenheiro, você como presidente de uma entidade, ele é tratado dessa forma? Qual é, vocês como líderes da nossa comunidade, líderes políticos, líderes de associações, você já foi presidente da SIC, agora que é o Piscinini, por que as obras públicas do Brasil são tratadas dessa forma? Por que não se pensa numa solução a curto prazo? Sempre se pensa a longo prazo. Obra que é orçada para 6 meses, leva 3 anos. E é o que vai acontecer na 386 também, se eles começarem a mexer no trevo de acesso. Na minha opinião, é o que é a mesma opinião do CREA, o que falta é planejamento. Não se coloca as pessoas certas nos locais certos. E aí chega na última hora, deixa passar. É o exemplo da Copa do Mundo. Há 7 anos atrás, quando se definiu que o Brasil seria a sede, o presidente do CONFED, Conselho Federal de Engenharia, fez uma carta ao presidente alertando a falta de planejamento e que de última hora as coisas seriam feitas. Aí o que aconteceu? Chegou na época da Copa do Mundo, as obras não estavam prontas. Agora, um mês depois da Copa, as obras já estão todas sendo refeitas, Porto Alegre já tem obras sendo refeitas, e no nosso entendimento é simples. Não adianta tu querer mudar um regime diferenciado de licitações, onde tu contrata a qualquer preço. Tu tem que fazer um projeto bem feito, no seu devido tempo. Tu tem que demorar mais na parte de planejamento para que a execução seja rápida. Hoje as coisas são atropeladas na parte do projeto, e aí os projetos são essa vergonha que a gente vê aí. Né? Bom, de promessa do DENIT, apenas então a reunião nessa semana que vai ser... É aquele negócio, é o telefone sem fio, né? Vocês passaram pro subordinado do como é que chama, o superintendente do DENIT, e agora esse subordinado que foi o Delmar vai passar para o Pedro Luzardo. O Delmar, que não conhece nada da região, vai passar
Há uma expectativa de alguma coisa que cause... Há alguma expectativa ao curto prazo de sanar esse problema, Ivan? Na verdade, a gente pediu para que ele chamasse, então, para a reunião as pessoas responsáveis pelo canteiro, pela execução, né, que seriam o representante do consórcio, a empresa que fez o projeto, e o superintendente e o responsável pelo DENIT, pela execução e pela parte do projeto, para que realmente, como tu falou, que as pessoas tenham dados e informações, por que foi feito assim, por que não foi feito assim, porque assim, senão a gente fica muito na linha da suposição e do balão, e nós temos que ter algo prático e objetivo, né, soluções palpáveis e que realmente resolvam o nosso problema. Bom, outra questão, aproveitando a sua presença aqui, Evandro, é a questão aqui na semana passada, nós estávamos com a Cíntia Agostini, presidente do Codevat, vice-presidente do Codevat, aqui para Teutônia, também vice-presidente do Corep Trecho 7, falando justamente da nossa Via Láctea, que é o entroncamento da BR-386. Parece que nós estamos com muitas pretensões, né? Via Láctea, trevo na 386, agora pensando mais uma vez regionalmente, né? Pensando nos trevos de acesso que tanto trouxeram acidentes anos atrás, agora deu uma diminuída pelo que me parece, os que são acessos aos bairros, são 2 acessos a Teutônia, 2 acessos a Languiru, 2 acessos a Canabarro. Há uma expectativa, agora não falando mais de DENIT, mas sim falando de EGR, também de buscarem alguma solução para os nossos trevos da Via Láctea aqui, Evandro? Sim, eu até acompanhei a entrevista da Cíntia e ela esclareceu então que até há pouco tempo atrás, até o mês de junho, nós não podíamos reivindicar nada aqui para nosso trecho, porque nós ainda não estávamos inseridos no pacote das rodovias que estavam sendo atendidas pela EGR. Agora, então, com a nossa inclusão, nós no mesmo dia já encaminhamos, então, a reivindicação. Nossa reivindicação passa, digamos assim, o objetivo número 1 é a adequação do trevo da Major Bandeira, que é aqui em Languiru. Que nos é o maior movimento, pelo que... Isso, que nos parece o mais violento no sentido de maior número de acidentes, maior fatalidades. E na sequência, porque ligam 2 bairros muito populosos, claro, né? Esgoto, que cresce muito, e o bairro Languiru. Até vindo ao encontro do planejamento de trânsito, que foi fazer a continuidade das melhoramento dessas vias interioranas aqui para a Estrela, para diminuir a exposição das pessoas na Via Láctea e na Rota do Sol, né? Os trevos têm que funcionar. Também, na sequência, os trevos de Canabarro e de Teutônia. Outra medida também que a gente fez foi a solicitação de lombadas eletrônicas, porque parece meio antipática, mas ninguém vai pedir para parar. É pior do que quebra-mola. Eu recordo que... Quebra-mola é pior. Exato, que foi uma sugestão do próprio DENIT. Eles disseram, não, a única coisa que podemos fazer é botar quebra-mola, um ano atrás. O Dyer, exato. E nós não aceitamos a quebra-mola. Então, a lombada eletrônica para disciplinar a velocidade, porque as pessoas não passam em alta velocidade no trevo, mas é uma solução paliativa. O correto é fazer uma rótula fechada, ao exemplo que já vai acontecer aqui em Westfália, que está sendo feita a licitação. Então, assim, a minha atuação como presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento tem sido atuar em várias frentes para melhorar a infraestrutura da nossa região, do nosso município, né, e da condição da maior eficiência e maior competitividade das nossas empresas. E passa pelo acesso rodoviário, pelas interligações, né, passa por isso. É lógico que a gente tem outros objetivos e outras bandeiras para serem lutadas, mas nesse momento nos parece a infraestrutura o mais caótico, né? Seria os pontos que a gente precisa ter uma atenção mais focada, né? O Comute se reúne de quanto em quanto tempo, Ivan? Tem uma... Normalmente é uma vez por mês. Uma vez por mês, ou eventualmente quando há alguma medida que precisa ser apreciada, né? Então a gente faz uma reunião extraordinária. Então ele é muito recente, da forma, digamos assim... instituído, né? Isso, de fato é de direito, ele já existe há um tempo, só que agora, então, ano passado que se criou a lei e a indicação dos membros e comissão e eleição da diretoria. Bom, temos essa semana toda para esperar, então, a questão do DENIT na BR-386 com entroncamento à Via Láctea. Hoje é segunda-feira, vamos ter aí, esperamos que tenhamos informações, pelo menos até sexta-feira, para que alguma luz no fim do túnel possa ser acesa, para que de fato possamos, quem sabe, vislumbrar uma melhoria na 386 e uma solução, né? O que é importante destacar, Evandro,
é que vocês não foram lá buscar mais uma vez. Não adianta o DENIT dizer vamos fazer temporariamente isso ou aquilo. Não. Que se busque uma solução definitiva, né? Um tecnicamente eficiente, que seria, na nossa opinião, uma elevada, né? Que tu evita o fluxo, o choque direto, né? E também esclarecer que nós achamos que a rodovia ficou muito boa com a duplicação, sim, a obra é sim. muito importante, muito eficiente, e também é o seguinte, nós não estamos indo lá por defeito depois que a obra está pronta. Sim. Nós sempre acompanhamos. O problema é que o próprio DENIT, ele nunca disponibiliza informação como comentei no início, no projeto original estava uma elevada. Então não é que não se fez. Na época o então prefeito deve ter ido... Não é falta de projeto. Exatamente. O então prefeito deve ter acompanhado, o atual prefeito está acompanhando, as outras entidades também estão acompanhando, só que as coisas são definidas em Brasília. Infelizmente nós aqui ficamos sabendo quando as coisas efetivamente já aconteceram. Tá certo. Ivandro Carlos Rosa, engenheiro civil e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Comude aqui de Teutônia, esteve conosco na manhã desta segunda-feira. Ivandro, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição.